passou pela barreira! Gol! Bola, posição legal, Mineiro bateu! Gol! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com, e esse é o episódio 23 do GE São Paulo. E já vamos começar direto com ele, que trabalhou no fim de semana, assistiu ao jogo do São Paulo contra o Grêmio, né, ao jogo do Grêmio, na verdade, porque o São Paulo não jogou. 3-0 para o Grêmio. Razan, dê o seu salve, as suas considerações iniciais e apresente o nosso próximo convidado que está aqui. Fala, Leandroca, Henrique Totti na mesa, comandando as picapes. São Paulo sofreu um apagão no segundo tempo, 3-0, 3 gols em 16 minutos mais ou menos, e não viu a cor da bola, poderia ter tomado mais no segundo tempo. E mais uma vez um drama para o São Paulino, agora com uma final pela frente, e tem um cara que vai falar um pouquinho mais sobre isso. Antes dele começar a falar, porque depois ele não para, mas verdade. Assim, apagão é um bom nome para o São Paulo em 2019, né? Impressionante, né? O que tem de apagão o São Paulo é uma coisa incrível. Não esquecemos, torcedor, o São Paulo ganhou no meio de semana. Ganhou, mas não convenceu, ganhou de 1-0. Não, convenceu, criou para golear, mas só ganhou de 1-0. Então, mas Poxa, criou as chances para golear. Não, mas não fez, e aí? E é isso, é um dos temas que a gente vai falar hoje. Bola que não entra não é gol, mas o que é gol e é golaço sempre é a presença de Eduardo Oliveira, o outro setorista do São Paulo. Seja bem-vindo, Edu. Eu sei que você tá louco pra falar. Eu sempre fico na dúvida, Eduardo Oliveira ou Eduardo Rodrigues? E nem ele sabe. Não tem nem... Totti, quantos minutos tem de podcast, por favor? 3h43 eu já fui aqui... Já fui escrachado nesse podcast. Ele afina a voz, né? Ele fica... Mas enfim, né? Já começamos bem, já com bullying pra cima de mim. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Eu aceito de coração aberto. E as minhas considerações iniciais são... Eu olhei pro Leandroca aqui hoje, na hora que a gente chegou no podcast, e falei, Leandroca, não tem mais o que falar, cara. Porque todo podcast a gente vem aqui pra criticar, pra falar de todos os erros. Tá difícil defender o São Paulo, tá difícil assistir aos jogos. Ontem assisti o jogo do São Paulo contra o Grêmio. Foi assim, pavoroso, o segundo tempo principalmente. E o primeiro tempo foi chato também. O primeiro tempo chato dos dois lados, né? O Grêmio também não criou, o São Paulo não criou. O chute mais perigoso foi do Bruno Alves, aos de 26 fora da área, ou deu 23, uma arrancada sozinho. Aliás, foi o melhor jogador do São Paulo no primeiro tempo. No segundo tempo, exatamente. O time inteiro e caiu. Assim, eu já não sei mais o que dizer direito desse São Paulo, que só oscila. Faz um jogo mediano, outro ruim, outro péssimo, e aí vai iludindo o torcedor. Na verdade, parou de iludir, né? Quinto jogo seguido no Morumbi que a média de público caiu. Vamos ver aí no jogo de quarta-feira contra o Inter, se vai aumentar esse público. São Paulo que está classificado para a Libertadores, classificou ontem, antes mesmo de entrar em campo, classificou por conta da vitória do Fortaleza sobre o Goiás. Então o São Paulo está na Libertadores, agora resta saber se vai jogar a primeira, segunda ou terceira fase, né? Até a segunda ou terceira fase antes da fase de grupos, ou se vai direto à fase de grupos. O que precisa para ir à fase de grupos? Vencer o Internacional, quarta-feira, 21h30, no Morumbi. Razan, o que esse jogo representa para o Tricolor? Representa muita coisa, né? Primeiro que já tem uma diferença grande em entrar na fase de grupos diretos ou na fase pré-eliminar. O São Paulo, nesse ano, descobriu isso da forma mais amarga possível, sendo eliminado pelo Talheres no começo de fevereiro, depois daquela parte de pré-temporada no torneio da Flórida, que para muitos, inclusive, foi um erro de planejamento. E, além da parte esportiva, a grana influencia completamente. Se você está na fase de grupo, você tem 3 jogos garantidos com bilheteria em casa, fora as premiações que o time ganha. E o calendário, você não começa o ano já com a faca no pescoço, sabendo que em começo de fevereiro você já vai ter um mata-mata que pode definir os rumos do seu ano. Você vai ter mais espaço para treinar o time, para preparar o time. Normalmente começa em março, né, a Libertadores, a parte de fase de grupos, então você tem um espaço maior para consolidar uma filosofia de trabalho, se for o Fernando Diniz ou quem quer que seja. Então, vale muito. E Por que se for? Você tem alguma informação, Razan? Não tem informação de possível queda, não, Leandroca. Embora muitos torcedores venham, entre aspas, cobrando isso, né, nas redes sociais, parte da torcida já perdeu a paciência com o Fernando Diniz, são 15 jogos. Inclusive, ele tem mais chance no bastidor do São Paulo, que se fala que ele
pelo menos até a semana passada, né? Agora as coisas podem mudar. Sempre pode mudar no futebol, ainda mais no São Paulo. Que o Fernando Diniz tinha mais chance de começar no São Paulo em 2020 do que o próprio Raí, cujo futuro é incerto e o contrato acaba agora em dezembro, e a gente vai falar disso também. Mas Pode falar já, pode já emendar o assunto. o Fernando Diniz, o contrato dele não tem multa nem prazo de validade, mas ele seria o nome para comandar o São Paulo em 2020 da diretoria, porque não quer mais uma vez fazer uma nova troca de treinador no São Paulo, já foram 4 nesse ano. No caso do Raí, existe uma pressão não só em cima do Raí, mas de um pedido de conselheiros da base aliada ao presidente Leco, que são os grupos da situação de conselheiros. Eles formam mais ou menos 80 conselheiros, de 80 a 90, são 5 grupos que formam essa base aliada da gestão do Leco, que dão sustentação política para o presidente do São Paulo. Esses grupos, no primeiro semestre, fizeram um documento pedindo uma reestruturação profunda no futebol do São Paulo. A reestruturação profunda não aconteceu. Foram demitidos funcionários de baixo escalão. Saiu um analista de desempenho, que já era muito antigo do clube, saiu um funcionário do administrativo. No único local, no CT da Barra Funda, que teve mais mudança foi no administrativo. Saíram 3, 4, 5 pessoas, alguma coisa assim, que chegaram outras. Foi o único local. No resto do CT, que é o que representa o futebol do São Paulo como símbolo, que é o CT da Barra Funda, não houve essa reestruturação. No primeiro semestre, esse pedido não incluiu o Raí. Agora sim, inclui o Raí. Então, além da reestruturação que pedem na parte de fisiologia, departamento médico e outros setores do São Paulo, que aliás foram muito alvos de críticas nesse ano da torcida, além disso, agora inclui também uma troca no comando do Raí, do departamento de futebol. E aí também isso tem ligação com um pouco do que o Dani Alves falou na entrevista fortíssima que ele deu depois do São Paulo vencer o Vasco, criticando a divisão interna política que existe no São Paulo, os vários Melhor partidos. entrevista do Daniel Alves desde que ele chegou no São Paulo. Exato, muito boa entrevista, se posicionou de forma firme. Não fez rodeios, se posicionou de maneira firme e de maneira correta em relação ao racha político que há no São Paulo e que atrapalha o São Paulo há tantos anos. E aí, isso tudo, uma coisa está um pouco ligada com a outra. Os jogadores, claro, gostam do Raí, querem a permanência dele, mas não está nas mãos dele. O presidente Leco está sendo pressionado por esses grupos desde o primeiro semestre por essa reestruturação que não aconteceu. Isso agora chega ao Raí também. Existe uma possibilidade, uma ideia de, se o Raí saísse, colocar um conselheiro não remunerado para tocar o futebol. Isso é possível? Então, não sei se vai acontecer, se é possível. A ideia existe, não sei se vai acontecer de fato. Então tá tudo muito indefinido. O fato é que o Raí tem contrato até dia 31 de dezembro e não sabe se dia 1º de janeiro vai estar no São Paulo, em 2020. E a gente já está em dezembro, né? Para quem não sabe, alô, estamos em dezembro, São Paulo. O Raí já está no último mês de contrato, é o principal líder do departamento de futebol, quem deveria já, se é que já não está, imagino que sim, tocando o planejamento do clube sem saber se vai estar em janeiro. Não faz sentido. Mais uma lambança, né? A gente faz o podcast aqui, só que a gente ouve novamente, né? E o Razan falou algo no episódio passado que eu parei pra pensar depois, e é um fato. Talvez haja essa demora na definição, porque o Leque vai ficar muito desprotegido. Se de novo demitiu o Raí, já demitiu o Rogério Ceni, já causou todo esse mal-estar. Outro ídolo sair da forma que provavelmente possa sair, vai ser um baque muito grande na gestão Leco, que já é manchada. Então eu acho que tá tendo muita cautela ali para decidir o que realmente vai fazer. O que falam os argumentos contra o Raí, que embasam esse pedido de saída do Raí? Contratações que acabaram não vingando, investimento forte como se nunca havia feito anteriormente no futebol e que não deu resultado. O São Paulo tentando buscar maneiras de sair dessa crise da fila e se endividando mais. O São Paulo registrou um déficit de 76 milhões de reais até agosto. E isso também está sendo usado Só contra... lembrando alguns jogadores contratados pelo Raí, ano passado, Diego Souza, Nenê, Everton, que foi a maior contratação do São Paulo no ano passado. Esse ano, Pato, Daniel Alves, Alexandre Pato, Pablo, Hernanes, assim, tudo jogador caro, jogador que ainda nem foi pago, jogador que vai, independentemente de o Raí continuar ou não, vai impactar na finança do São Paulo. Vai impactar nas finanças do São Paulo por alguns anos ainda. E assim, o retorno esportivo não tem. O São Paulo tem 0 retorno esportivo. Quais foram as 2 principais coisas que o São Paulo fez na temporada? Chegou na final do Campeonato Paulista e tirou ponto do Flamengo no primeiro e no segundo turno. E revelou Igor Gomes. Não, isso aí faz parte, entendeu? Tem que faz revelar parte, mesmo. mas fez. Só um adendo aqui. Só uma coisinha.
A gente geralmente começa esse podcast falando do jogo, né, em si. A gente nem citou o jogo pra ver como que Não, tá mas ficando o secundário isso no São Paulo, né? A Mas gente é. já... o ano terminando e a gente... O Razan não concorda, mas o São Paulo ganhar só de 1-0 do Vasco pelo que criou é incompetência. Entendeu? Não, mas o que eu quero não é que eu não discordo. O que eu discordo só é que o São Paulo criou, pelo menos, e teve chance Sim, pra mas fazer mais gols. Não é que jogou mal, é isso que A eu quero dizer. impressão que eu tenho vendo o jogo do Não São Paulo jogou é que mal. ninguém quer fazer gol. Ninguém quer fazer gol. Parece ter um medo de fazer gol, um medo de chutar, de finalizar. E isso é resquício, né, de um mau momento durante muitos anos. Entendeu? É muito complicado. Tá muito complicado o clima, tá horrível, tá péssimo. E o time não engrena. Só voltando nos argumentos contra o Raí, que pedem dos conselheiros que querem a saída dele. Então, o endividamento do clube, que não é só do futebol, né? Tem sócio-torcedor que foi mal, marketing que foi mal, enfim, envolve todos os departamentos do clube para você chegar num resultado de déficit. As contratações que não deram resultado, demissão do Aguirre às 5 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2018, quando o time liderou o primeiro turno, isso ficou... Ele mesmo, Raí, admite que foi uma decisão questionadíssima. Os conselheiros também esperam uma postura mais firme e incisiva do líder do departamento para fazer a reestruturação que eles pediram e não foi feita, e talvez o Raí não vá fazer se continuar, não sabemos disso, mas acham que uma pessoa de fora que não tem essa ligação com as pessoas da Barra Funda teria essa, entre aspas, carta branca para chegar e fazer esse tipo de reestruturação que eles pedem. 4 treinadores no ano, Wagner Mancini, Cuca, o André Jardine e agora o Fernando Diniz. E a favor do Raí, os argumentos do pessoal da Barra Funda que consideram que é importante a permanência do Raí. O São Paulo não disputava na parte de cima da tabela há muito tempo. Desde 2014, acho que quando foi vice-campeão. 16 e 17 brigou para não cair. 18 liderou um campeonato que ninguém esperava e criou-se o sonho do título com uma expectativa frustrada em cima do sucesso que o próprio São Paulo criou. Então, foi vítima, entre aspas, do próprio sucesso. Mas mudou o patamar. Parou de brigar contra o rebaixamento e chegou a sonhar com o título liderando o primeiro turno do campeonato. Esse é um argumento a favor do Raí. O clube voltou a disputar uma final de campeonato depois de bastante tempo, né? Qual que tinha sido a última? A última tinha sido 2003. 2003 do Paulista, né? Do Paulista. E qualquer final 2012, 2012. que é justamente o último título da Sul-Americana. E isso que o Edu lembrou do último podcast que eu comentei, não chega nem a ser um argumento, mas na verdade é um motivo que tem que ser levado em consideração, porque vai influenciar. Depois do Rogério Ceni, técnico, que para muitos é o maior ídolo da história do São Paulo, ter saído da forma que saiu na gestão do Leco, o Raí também sair, ainda que não seja demitido, né? Porque o contrato vai acabar agora, você pode renovar ou não seria uma demissão, seria um comum acordo, amigável entre os dois lados, não dá mais, vamos encerrar o ciclo. Ainda que não seja dessa maneira, a imagem do ídolo Raí, ele mesmo disse que tirou a capa de ídolo, né, para voltar a ser dirigente do São Paulo, a imagem vai sair um pouco arranhada. E disse também que se tiver que ter algumas manchas, não tem problema. E que ele realmente não liga para esse tipo de coisa. Mas se ele sair dessa forma agora, sem ganhar título novamente, os dois maiores ídolos recentes, ou talvez da história do São Paulo, vão ter saído sem conquistar um título ou sucesso de fato e de direito na gestão do Leco. Isso vai ficar marcado para a história. Então, ele que está prestes a começar o último ano dele no mandato do São Paulo, vai até dezembro, não pode se reeleger, tudo isso é levado em consideração. Ainda mais num ano eleitoral que ele vai ser, de uma maneira boa ou ruim, um agente importante no processo de transição do próximo presidente. Ano eleitoral que já começou agora, né? Já começou. Já. Não tem... Eu acho que o Rogério não ficou com uma imagem abalada. Se você perguntar para de Também 10 acho. torcedores, 8 São Paulinos acho que gostariam do retorno dele. Agora o Raí vai sair manchado. Mas assim, eu acho que o Raí, a imagem do que ele fez como jogador, ninguém apaga. Quem ficou manchado com a história do Rogério Ceni foi o Leco. O Leco, Sim. totalmente. A declaração que ele deu na entrevista coletiva depois da saída foi infeliz, dizendo que não havia responsabilidade direta da direção, alguma coisa nesse sentido. E também eu considero que o Raí sai manchado também por culpa do Leco. Porque o Raí assume todas as broncas. É o papel dele? Mas o Leco em nenhum momento aparece para dividir com ele a responsabilidade. Não aparece, é sempre o Raí que tá dando cara a tapa, sempre o Raí que tá se explicando. O Leco, como a gente já falou aqui outras vezes, o Leco não fala, né? Ele se esconde. É uma postura bem diferente dos outros presidentes aqui Exatamente. Dos grandes. Não sei se é boa ou se é ruim, mas é muito diferente. Ele apareceu em pouquíssimos momentos na temporada, pouquíssimos, né? Então assim, eu acho que o que contribui também para que a imagem do Raí fique manchada
né? Eu acho que ninguém apaga o que ele fez. Ninguém né? apaga a história como jogador. Ele né? elevou o São Paulo a um outro patamar antes do Rogério Ceni, né? Sim. O Rogério Ceni pegou um período... Foi o né? sucessor, talvez. Exatamente, foi o sucessor. Demorou um pouco a engrenar, Sim. né? Que o Rogério Ceni o Rogério Ceni vira o mito do São Paulo a partir de 2005. Em 2004 tinha torcedor pedindo a saída dele, né? O Depois Kaká também. depois da eliminação da Libertadores, o pessoal no Pacaembu, num jogo contra o Palmeiras, se não me engano, jogando pipoca no estádio, né? Pediram a saída do Rogério. Então, assim, eu acho que o grande culpado do São Paulo estar nessa situação é o Leco, né? Por incompetência também, por alguma inabilidade ali de lidar com algumas coisas, mas principalmente por não ser claro com o torcedor e não se posicionar, não aparecer. E agora o São Paulo tá nessa indecisão. O jogo de quarta-feira, voltando pra gente retomar, claro que não vai ser só o jogo de quarta-feira que vai definir, o Raí vai ficar ou vai sair, o Fernando Diniz vai ficar ou vai sair. Isso tudo está sendo analisado com base nos últimos meses. Enfim, o trabalho do Raí vai completar 2 anos. O do Fernando Diniz tem 3 meses, chegou no final de setembro. Mas influencia, sim. O resultado final do São Paulo no Campeonato Brasileiro vai ter influência. Se o São Paulo não for para a fase de grupos, é uma catástrofe. É uma catástrofe no planejamento do São Paulo, que chegou a abrir o campeonato pensando em título. Palavras do próprio Raí no último domingo, depois da derrota para o Grêmio. São Paulo sonhava com o título, ainda mais vislumbrando as possibilidades de contratações que viriam pela frente, Dani Alves, Juan Fran, e com os investimentos que já tinha feito anteriormente. O São Paulo pensava em brigar por título. Se você terminar, depois de começar o campeonato, pensando em título, nem na fase de grupos da Libertadores, é uma catástrofe no planejamento do São Paulo, e isso impacta, sim, no futuro do Raí. Esse podcast aqui apontou o São Paulo em algum dado momento, em algum episódio, como postulante a título. Quando o Dani Alves foi contratado... Fui eu, não precisa jogar em direta, eu também acho que eu falei. Quando o Dani Alves foi contratado, a gente fez uma edição especial, talvez ele poderia mudar o patamar. Só um pouquinho que eu vou ligar pro Muricy aqui, pro Edu criticar ele também. Não, o Muricy falou a mesma coisa que eu. Eu falei também que eu acreditava em título. Mas, cara, aconteceu tanta... O Razan falou uma coisa que é verdade esses dias. De vez em quando a gente... Às vezes eu falo, às vezes. Às vezes você fala. O Razan falou pra mim, cara, aconteceu tanta coisa no São Paulo que eu não sei se foi em 2018, eu não sei. Se foi em janeiro de 2019. Eu não consigo mais separar o espaço-tempo das coisas que acontecem no São Paulo, porque é tanta coisa num espaço de 1 ano, que parece que são 5 anos. Quando você me perguntou quando o Diniz foi contratado, o mês. A gente perdido ali, não sabia, porque aconteceu, já foi Cuca, saiu, entrou Jardine. É impressionante. Saiu Jardine, foi um monte de coisa. Olha quantos jogadores foram contratados esse ano, 4 treinadores no mesmo ano, assim, muita coisa acontece e a gente que tá no dia a dia não tem, às vezes, a dimensão de quem tá fora e olhando tudo isso e vendo, caramba, olha o que tá acontecendo com o São Paulo. A gente tá tá no meio do furacão lá, sendo consumido por tudo isso. E a catástrofe eu acho que seria maior ainda pelo que o Inter vem apresentando, porque provavelmente perderia uma vaga pro Inter. O Corinthians ficou um pouco mais distante agora, porque perdeu pro Atlético, mas o Inter também, se você pegar o time, o elenco de São Paulo e Inter, o São Paulo ficar atrás do Inter, seria, na minha visão, vergonhoso, porque o Inter conseguiu Mas também deixa eu fazer um alerta pra você, cara. Faz um alerta aí, trazer você pra realidade. É totalmente possível o São Paulo perder do Inter. Também acho, não acho nenhum absurdo. É totalmente possível. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 1. É inacreditável, cara. É inacreditável chegar com o elenco que tem. Isso porque o G8 está aberto com G6 para a fase de grupos. Isso torna ainda mais obrigação, palavras do próprio Raí. Não que isso torne ainda mais, mas ele disse que é quase uma obrigação do São Paulo, que só depende do São Paulo, com um jogo em casa, depois de tudo isso que aconteceu, tem a chance de confirmar uma vaga na fase de grupos sendo o 6º colocado, o que é inédito, talvez na história dos pontos corridos, eu não lembro. Sorte. É inédito, né? Eu não lembro de ter isso. Do 6º lugar e direto para a fase de grupos. Porque o Flamengo foi campeão da Libertadores, o Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil, então abriu mais 2 vagas diretas. O G6 virou G8, o G4 virou G6. Então, assim, é um conjunto de fatores que quase implora São Paulo ganhe o jogo para ir à Libertadores. A Libertadores está suplicando para o São Paulo ir para a fase de grupos. Ele já está classificado, como o Leandroca já destacou. Eu li no site Twitter, né? Palmeiras não, São Paulo, Inter e Corinthians não vão para Libertadores. É a Libertadores que está indo até esses 3 clubes. Acho que essa aí foi do Vessone. Acho que foi o Vessone, né? Rodrigo Vessone, um abraço, Vessone. Super controlado. Muito bom você, abraço. Achei maravilhoso esse post porque é um fato. A Libertadores está, gente, vem aqui, vem me jogar. Vem me jogar porque vocês não querem. Não, é verdade. Agora tá vamos força. Vamos ao que o torcedor quer saber. A gente aqui tem que falar o que o torcedor quer ouvir. Nem Fernando Diniz. São Paulo perdendo do Inter quarta-feira.
Fernando Diniz tem alguma chance de continuar? Ainda vai ter mais um jogo, né? Acho que não faz sentido nenhum o São Paulo trocar de treinador a uma mas rodada. o que faz no São Paulo sentido Não, nos últimos anos? Mas assim, tem que ter um mínimo de coerência, né? Peraí, Não sei. estamos na última semana do campeonato do ano. Hoje é segunda-feira que a gente tá gravando aqui, dependendo do dia que você tá ouvindo. O São Paulo joga quarta com o Inter e fecha o campeonato contra o CSA. Em Maceió. Vai demitir o treinador depois? Não faz sentido nenhum. O São Paulo, não, nesse momento, nenhuma possibilidade de sair o Fernando Diniz, pelo menos até o final do Olha. campeonato. Pensando por esse lado aí, Não pode- tem. Olha. Não tem essa... Você sabe o que aconteceu ontem, do outro lado do muro do São Paulo? O ali? que aconteceu? O que aconteceu ontem? Semana passada, antes de um jogo, Alexandre Matos, então diretor de futebol do Palmeiras, bancou o Mano Menezes para 2020, anunciou um monte de coisa para 2020 e no último domingo perdeu do Flamengo, foi mandado embora. Ele, Então, essa o Mano- eu acho que é aí que tá a diferença. O Matos não tinha, entre aspas, ele achava que tinha o poder para bancar o treinador, mas ele próprio já estava fora do baralho para 2020. Eu não concordo muitas vezes com o Razan, a gente fica com um clima bélico aqui, mas eu vou concordar com o Razan agora. Por quê? O Palmeiras já tá classificado de forma direta pra Libertadores, não vai mudar nada ficar em terceiro ou segundo agora na vida do Palmeiras, então demitir o Mano seria muito fácil. Demitir o Diniz faltando uma rodada e não classificado pra fase de Não grupos, faz sentido. eu acho que a pressão em cima, que já é enorme em cima do Leque, do Raí e companhia, ia aumentar muito mais. Então quer dizer, vocês bancam que o Diniz continua até Eu o fim acho do que ano. é. Sim. Pra mim, Até o fim antes do campeonato. antes desse comentário do Razão, eu achava que poderia ser demitido na quinta, mas repensando Não, eu não agora... banco nada. Primeiro que eu não banco nada. Ah, eu não sou bom. dirigente. Você é Eu não sou gigante dirigente para bancar alguém. ali. É alguém maior que você dentro do São Paulo Futebol Clube? Tem milhares. Eu não banco nada que eu não assino, não tenho caneta. Não fa... É só escrevo matéria e ponto. Agora, nesse momento, não tem nenhum indício de que o Fernando Diniz vai ser demitido. Até é irresponsabilidade falar isso da nossa parte. O torcedor pode pedir, pode criticar, pode falar o que quiser, tentar na razão, tá irritado com razão. Aí é parte do torcedor. Mas como informação, nenhuma informação nesse momento de que o Diniz vai cair. Então tá, eu acredito em você. Para 2020, primeiro tem que definir a questão do Raí. Essa, para mim, é a principal questão do São Paulo. Quem vai ser o líder do futebol do São Paulo em 2020, em janeiro? A gente está em dezembro e ainda não está definido. Se não for o Raí, quem que vai chegar? Vai ser um profissional? Vai ser mesmo um conselheiro não remunerado, como existe essa ideia? É isso que tem que definir. E a partir daí, a gente não sabe qual vai ser o gosto pessoal da pessoa de treinador. Se ela quer o Diniz mesmo ou não, se vai querer pelo menos dar uma segurada, porque o São Paulo vem trocando de treinador muitas vezes nos últimos anos. Então, de repente, começar o trabalho com alguém que terminou para tentar fazer uma pré-temporada. A gente não sabe como é que seria o Fernando Diniz com uma pré-temporada, pode mudar, pode melhorar, enfim. Tudo para mim passa pela decisão do comando do futebol do São Paulo. Edu. Eu acho que pro ano que vem não seria o meu nome. Eu já falei aqui no último podcast, a gente teve Você virou técnico? O quê? Não seria o meu nome? Não seria o nome dele para treinador. Para treinador, Fernando Diniz. A gente teve essa discussão acalorada, quem perdeu aí no último podcast, eu e Pozella degladiando aqui, o antidinismo versus dinismo, e eu acho que já demonstrou, foi o 15º jogo do Diniz, e eu não vi evolução nenhuma. Eu acho que a zaga piorou, o sistema ofensivo... Quantas vezes o São Paulo tomou 3-0 na temporada? 2 vezes contra Palmeiras e agora... Qual era o contra Grêmio. treinador? Cuca. Não, agora o Fernando Diniz. O Cuca antes não levou nenhum Então. 3 gols. E eu acho que ontem... Ou seja, alguma coisa piorou, né? Como que o Antony tava marcando aquele pênalti ali? Como ele marcou o pênalti? Ah, Foi mas uma isso coisa... é comum o ponta recuar para marcar o lateral. Então, mas acho que não Mas que ele você não, vê como o claramente ele sistema não tá sabe. bagunçado. Ele não sabe Como fazer isso. Não sei, o sistema bagunçado, eu não tô gostando desse sistema do Diniz, não acrescentou em nada, não vi mudança drástica no São Paulo. 15 jogos, na minha visão, posso estar saindo aqui imediatista, mas eu acho que já era tempo dele... Vou lançar então uma outra discussão aqui. Peraí que o Razão Não, mostrou só falar o os celular. números do Diniz Fala. aqui. 15 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. 48,8% de aproveitamento, que acho que é um pouco pior do que o Cuca. É parecido, bem parecido. bem alguma coisa nesse parecido, bem sentido. parecido. O que às vezes me incomoda no São Paulo não é todo jogo. Isso o Diniz... Aliás, eu me identifico muito com o Diniz na maneira que ele responde as coisas, porque ele não tem, às vezes, opinião definitiva sobre as coisas. É difícil dar resposta. Eu também tenho muita dificuldade de me Fica em posicionar cima nas do coisas. muro. Mas ele tem razão Você é quando de ele Libra? relativiza. Eu sou, cara. É de Libra? Sim. Ah, garoto! Conhece tudo de Pô, signos aqui, É o meu ó. horóscopo aqui, Leandro Canoni. Então, porque ele diz assim, é relativo as coisas. Não é tudo assim, é sim ou não, é preto ou branco. Não é tão fácil assim.
E ele explicou isso falando depois da derrota pro Grêmio por 3-0. Ele deu uma frase que até foi polêmica, né? Para muitas pessoas, porque acharam que ele fez uma comparação que foi indevida. Ele disse que com 2 meses, se você Espera um fosse... pouquinho que eu vou tirar o fone e depois eu volto quando você falar. Não quero ouvir isso de novo. Ele disse que se você fosse no Audax com 2 meses de trabalho, no Fluminense com 2 meses de trabalho, ou no Atlético Paranaense com 2 meses de trabalho, em comparação com esse São Paulo, que ele tem praticamente 2 meses de trabalho, o São Paulo é o time que mais tem a cara dele nesse período de tempo, ou seja, que ele mais conseguiu implantar a filosofia dele nesse mesmo período de tempo. Agora, se você relativizar a parte geral, ele disse que se você fosse comparar 8 meses de São Paulo em relação ao que ele teve com o Fluminense, ele teria um time tão bom ou melhor no aspecto tático. Cara, É isso que o Fernando Diniz isso foi disse. desastroso, na minha opinião. Desastroso. A gente falou aqui, bateu muito nessa tecla aqui no último podcast, nos anteriores também, desde que o podcast existe, a gente está falando sobre isso. As pessoas no São Paulo estão fora da realidade. Estão completamente fora da realidade. Elas não sabem o que é o clube. Sobe a corneta. Entendeu? O que o Fluminense, sob o comando do Fernando Diniz, fez? 26% de aproveitamento no Brasileirão. Então é isso que ele quer pro São Paulo? Não, claro que não. Eu acho que o que ele quis dizer é isso, é a filosofia, a maneira do time jogar, não tá falando de resultado. Então, mas qual a filosofia? Puta, o São cara. Paulo no primeiro A tempo filosofia do ontem... futebol, no primeiro ó, tempo ontem, eu errou vou- 17 passes. Eu vou falar pra você qual que é a filosofia do futebol. É bola na rede, você botar mais bola na rede do que o outro time. Tudo bem. Cara. Isso é óbvio, isso é o Sim, óbvio. mas Ganhar então- 3 Então, pontos, mas qual a fazer gol filosofia é bom. dele que tá sendo implementada que eu não tô vendo? Eu Só não tô se for na falando que eu tô cabeça dos defendendo, eu tô jogadores. tentando Não, eu entender a sei. declaração. É o que eu tô tentando entender também. O que ele quer? Porque eu não vejo o São Paulo com a filosofia dele. O que eu ia Ganha falar- em posse de bola, é campeão mundial de posse de bola. O que eu ia falar, e foi o início do meu raciocínio todo, eu acabei me perdendo, mas tudo bem, pra variar um pouco, é que o que me incomoda às vezes no São Paulo, isso não pode ser falado em todos os jogos, e por isso eu disse que ele falou com razão que não dá pra você ser absoluto, tem que relativizar, que em alguns jogos, não são todos, mas em alguns jogos, a falta de agressividade do São Paulo é um negócio assim, incomoda demais pro torcedor. Você vê o time não ter poder de fogo pra agredir o adversário, entendeu? Isso me incomoda em alguns jogos, mas isso não são em todos os jogos. Eu não posso falar que foi em todos os jogos. Contra o Grêmio foi claro, o São Paulo não conseguia agredir. Começou a agredir quando tava 3-0, aí o Grêmio já tirou o pé um pouco e o jogo muda, né? Não vira nem um jogo normal. No primeiro tempo, quando tava 0-0, o São Paulo não conseguia agredir o Grêmio. Fato. Mas não quer dizer que isso é todo jogo. Contra o Vasco, como eu citei agora há pouco, o Leandroca discorda de mim, mas agrediu, teve chance, pôde criar pra fazer mais. Mas em alguns jogos, a falta de agressividade do São Paulo me incomoda muito. Até o Felipe Diniz, nosso companheiro aqui de Rede Globo, repórter, perguntou pro Reinaldo na saída do gramado por que vocês não conseguem agredir. E o Reinaldo não tinha resposta. O Reinaldo olhou pra um lado, olhou, vamos ver, a gente tenta rodar bola, mas a gente não consegue entrar na zaga adversária. Mas não consegue incomoda entrar em em alguns quase jogos. nenhum jogo. Isso incomoda muito. Foi contra Porque o... acho- isso é a base do estilo dele. É ser um futebol ofensivo, agressivo, que tenha mais a bola do que o adversário e Como é que consegue... ele fala que ele tá implementando a filosofia, cara, mais parecida com o São Paulo, um time agressivo, e o time dele não é? E o São Paulo não é? Não Não, ele entendi quis dizer essa... que eu não acompanhei os 2 primeiros meses dele no Audax, no Fluminense, nem no Atlético Paranaense pra dizer. Mas assim, a gente viu a cara do Diniz nesse time do São Paulo. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu acho que já dá pra ver. Vocês não veem? Eu vejo na Você questão... acha que tá parecido com o Cuca, o jeito que o time Não, joga? eu acho que posse de bola é um fato. Mas o que eu já acompanhei, assim... Tem um jogo emblemático pra mim, Atlético Paranaense e São Paulo na Copa do Brasil. São Paulo foi eliminado pelo Atlético ano passado. O time do Diniz deitou em cima do São Paulo. Foi um baile. Tinha ultrapassagem, tinha No jogada Morumbi. no Morumbi, tinha jogada de linha de fundo, era ponta passando. Acho que O foi São Paulo 2x0. 2x0. São Paulo 2x2, ficou não, foi 2x2. 2x2? 2x2 aqui e depois foi eliminado lá, alguma coisa assim. Mas assim, foi um baile Não, perdeu lá e foi eliminado no Morumbi. Chegou a abrir 2x0. São Paulo abriu 2x0, tava se classificando e tomou um empate. No segundo tempo, o Atlético Paranaense Isso. jogou melhor, verdade. Eu acho que eu não me recordo agora, eu recordo da forma que o time do Diniz jogou. E aquilo ali pra mim era o Diniz. Eu fiquei impressionado aquele dia. Eu falei, cara, esse técnico vai ser bom. Porque os pontas passavam, rodava a bola, tava muito bom. E aí no São Paulo eu não vejo nada disso. Então, Não mas é vejo um o Antony. jogo. É que você viu um jogo. É um o jogo, que eu tô exato. falando. Mas no São Paulo eu não consegui ver nenhum jogo desse. Um grande jogo do São Paulo. Vocês não estão vendo aqui, mas a briga já tá calorada. Rolou até uma mão no ombro agora aqui. Vai. Tá rolando um clinch. Contra o Atlético Mineiro, talvez. Foi um jogo Atlético bom. Mineiro, bem lembrado. Foi 2x0. 2x0 no Morumbi, jogou direitinho, não sofreu atrás.
Agora, tá sofrendo pra caramba na zaga, a zaga desmoronou. Uma coisa é inegável, a oscilação do São Paulo. Continua igual, eu tá não- oscilando, e o Por isso que eu próprio falei, Diniz admite isso. Eu entrei aqui hoje e falei, não sei o que eu vou falar mais. Mas porque- gente, a gente vai voltar, Olha, eu vou vai falar, andar em círculo. quando o Eduardo não sabe o que falar, o problema tá sério. É grave, é grave. O problema É grave, vamos consultar os médicos. Bom, A gente vai andar em círculo um pouco, porque o cara entrou no fim de setembro, Vai andar tem em 2 círculo. meses de trabalho, 15 jogos. Se já tivesse arrebentando, era o anormal. O normal é estar oscilando mesmo, com esse pouco tempo que ele teve na frente do São Paulo, num time com todas as mudanças que já teve. É difícil. Muito difícil a situação do São Paulo, porque uma peça sozinha não vai arrumar uma engrenagem inteira que tem tanto problema por trás. Nossa, Quero levantar um debate aqui agora para vocês, Ué. pra gente ir caminhando para a reta final do nosso podcast de São Paulo, número 23. Mano Menezes está no mercado. Menezes tá no mercado. Seria um bom nome para o São Paulo para 2020, caso a diretoria do Tricolor decida mandar embora o Diniz? Lembrando que a gente não tem nenhuma informação com possibilidade disso. É só uma Sim, provocação do Leandro Canoni. Uma provocação, eu não tenho informação também, mas eu acho que o São Paulo não segura a bronca se ficar fora da fase de grupos. Não segura o Diniz, não vai correr esse risco. O São Paulo ano passado mandou embora o Aguirre faltando 5 jogos para acabar a temporada. Exato, e isso é uma grande crítica em cima do Raí. essa foi a pior de todas, na minha opinião. Então assim, Mas- não vai segurar um treinador que não tá dando resultado, que não teve resultado em clube nenhum. Não, se acabar o campeonato e o São Paulo não for para a fase de grupos, é uma catástrofe. Não fujam da minha pergunta, do meu debate. Dentro das possibilidades de mercado, não acho um nome ruim, não. Todo mundo agora fala assim, Sampaoli. Mas eu acho que na questão hoje do São Paulo, como o Leandroca falou outras vezes aqui, precisa de um cara que chegue pra comandar, pra ser um cara grande ali, não é mais apostas. Eu acho que o Mano seria um bom nome. Você falou o Vanderlei Luxemburgo nas edições anteriores. Sim. Não vejo o Vanderlei como um cara pro São Paulo, isso eu não vejo. E tem aí, né? Todo mundo especula treinadores de fora, Kudê. O Cudê tá indo pro Inter, não tá? Isso. Tem uma história. Agora entrou na pauta aí o Pochettino também, do imaginário dos torcedores. Então, mas o Mano seria assim um bom nome. E é aquilo, né? A gente vai ficar rodando em círculo pra falar do Diniz, ele vai ter tempo de trabalhar numa pré-temporada. Enfim, são muitas suposições. Razão. Eu acho que o Mano não encaixa com a característica do elenco do São Paulo. Acho que não seria uma boa, a não ser que você vai fazer uma grande reformulação de novo, mais uma vez. Acho que não. O Mano é um bom nome, de uma forma geral, mas não acho que com esse São Paulo daria liga. Eu acho que seria um ótimo nome. E eu acho que esse argumento de não se encaixa com o elenco do São Paulo e tal, pro São Paulo isso não serve, porque o São Paulo teve todos os Já tipos teve de todos os técnicos perfis, possível, Não, de elenco também. entendeu? E não sai do lugar. Então, assim. Mas não é adianta. porque deu errado antes que vai continuar tentando Eu acho no que- aleatório. né? Eu acho que seria um excelente nome. Eu acho que no Palmeiras ele começou com uma rejeição muito grande por conta do histórico dele no Corinthians, né? Isso prejudicou muito. E o Palmeiras é um clube difícil de trabalhar também, O porque São Paulo também. o São Paulo também. Mas assim, eu acho que falta ao São Paulo um treinador para chegar, matar no peito e falar assim, ó, vai ser desse jeito aqui. Entendeu? Nem o Cuca, com a experiência dele, soube fazer isso no São Paulo. O Cuca não conseguiu tirar o que ele achava que conseguiria. Ele mesmo admitiu isso na saída. É que o Cuca, ele gosta de certos conflitos dentro de clubes, né? É incrível. Ele já chegou afastando 3, aí já tinha uma coisa com uma coisa com outro, e aí isso acaba complicando. Ele quis, acho que, ser muito ditador ali dentro do São Paulo, e isso acabou minando ele. O Hudson não entrou mais, ele já tinha, não queria muito o Pato, mas tinha que colocar o Pato. Acho que a passagem do Cuca foi isso. Ele quis criar conflitos internos ali, o São Paulo já é tão cheio de conflitos que ele não segurou. Sinceramente, nesse momento, eu não sei quem seria um bom nome pro São Paulo Eu para também 2020. Não sei. Tem no mercado aí hoje, desempregado, o Abel Braga. Se você Não for seria um nome. girar para mais do mesmo, mantenha o trabalho do Diniz, eu acho. Se você for girar para mais do mesmo. Agora, se você for buscar uma solução diferente, ok. Tenta-se uma aposta de um cara grande, mas alguma coisa fora do padrão que está sempre sendo buscado pelos clubes brasileiros. Os mesmos nomes, sempre que alguém é demitido E agora tá tendo um festival de demissão de treinador, né? Impressionante. Agora é época, né? Não tem jeito. Razan, agenda do São Paulo, desfalques pro próximo jogo. Diniz é desfalque, né? Diniz é desfalque, tá suspenso, não vai poder dirigir o time na principal partida, né? O jogo do ano do São Paulo, vai ser o auxiliar dele, o Márcio Araújo, que vai comandar o time no banco contra o Internacional quarta-feira. Não tem ninguém suspenso, que eu me lembro de cabeça além dele.
Jogadores fora são provavelmente os mesmos. O Jean está se recuperando de uma entorse no tornozelo. O Everton e o Rojas já não estão jogando. E basicamente é isso de desfalque. Jogadores fora são esses. A dúvida agora é vamos ver como é que o São Paulo vai se apresentar tendo um dia para treinar, né? Porque nessa segunda, torcedor, dependendo do dia que você estiver ouvindo, o São Paulo retornou de Porto Alegre depois da derrota por 3-0 para o Grêmio. Não treinou no CT da Barra Funda, nem lá em Porto Alegre. Vai treinar só na terça-feira, na véspera do jogo, para enfrentar o Internacional. Ou seja, um dia de treinamento, a gente só vai ter acesso a uma parte da atividade. E aí o Diniz vai montar esse time para enfrentar o Inter. Não, a dúvida é se ele vai manter esse esquema que ele usou com 2 meias, né? Igor Gomes, Daniel Alves e 3 atacantes, Antony Pablo e Vitor Bueno, ou se ele vai voltar com o Lisieiro para o time. E aí uma coisa também que pegou para ele, que mais um jogo o Hernanes e o Pata não entraram, impressionante, como estão completamente afastados do time principal. Ele disse que não afastados é um termo ruim, ele falou que os dois estão nos planos, mas, mais uma vez, que achou melhor fazer outras substituições. Ele usou 2 garotos, usou o Gabriel Sara e o Elinho nas substituições, foi perguntado sobre isso, e mais uma vez disse que é relativo, que contra o Fluminense eles entraram e acabou não acontecendo a coisa, que não é porque o moleque entrou e dessa vez não deu certo, que o moleque não serve. Enfim, o Diniz é um pouco como eu, no sentido de ser um pouco mais cauteloso para ter conclusões definitivas sobre as coisas. Você sabe que enquanto você fica doente, o Edu fica doente, o Gabriel sara, né? Nossa. Não tem vinheta aí não, Totti? Solta uma vinheta aí, meu. São Paulo afeta até os trocadilhos. Ô, Totti. Não, eu queria falar do Elinho. O Elinho, cara, ele tava no sub-20. O Diniz colocou ele no sub-20 até um tempo atrás. E agora ele tá de novo jogando e deixou Hernanes e Pat... É muita loucura, cara. Muita loucura. Agora eu fiquei... Você me lembrou do Elinho. Até tempos atrás, ele tava no sub-20 de volta. E aí colocar o cara pra jogar foi muito criticado essa alteração. Ele vinha sendo elogiado vinha sendo destacado, mas só que o Pato também vem vindo bem nos treinos, verdade, pelo que falam. E ele falou que o Pato era uma possibilidade de alteração. Ele falou isso na entrevista coletiva depois do jogo, que ele chegou a pensar em colocar o Pato, mas pela forma como o jogo se desenhou, ele achou que as substituições que ele fez eram as corretas para aquele momento. E agora só um reforço importante que pode ser pro São Paulo é o retorno da torcida no Morumbi. O ingresso, meia entrada, tá R$5, o mais barato. A entrada inteira R$10 na arquibancada. Tem preços de 20, 40, tudo lá no Globoesporte.com. Se você entrar lá, você vai ver os preços, as condições de pagamento, como pagar, como comprar. E vamos ver, né? Porque pelo 5º jogo consecutivo teve queda de público. E o São Paulo tá afastando cada vez mais o seu torcedor. Desde o jogo do Corinthians só cai, né? Só cai. O clima tá muito hostil. Tem protestos na frente. Só cai o número de público de torcedores. E, os protestos na frente do Morumbi agora são corriqueiros. A missa que a gente gosta de falar, né? Agora adiantaram um pouco a missa antes do jogo. Eu e o Razan tivemos no último jogo no Morumbi. Tinham bem poucos, com umas faixas, umas faixas, mas já teve. E o São Paulo tá, além de deixando a desejar dentro de campo, tá afastando seu torcedor. Vamos ver aí se contra o Internacional, às 9h30, um jogo às 9h30 de uma quarta-feira, se o público vai aumentar. É o último jogo do São Paulo no Morumbi no ano, a despedida de 2019, que o torcedor não vê a hora que acabe. Tem que elogiar o lado da diretoria ter abaixado o preço dos ingressos, mas tem que dizer também que com atraso, né? Quanto tempo o São Paulo teve para tomar uma medida como essa de trazer o torcedor a 6 jogos seguidos? Ano inteiro, assim. 6 jogos seguidos o público vem caindo, desde esse jogo do Clássico contra o Corinthians, que foram 37 mil, e aí foi só caindo 20 e poucos, 17, 13, chegou a 11, né? 11. Agora contra o Vasco. Agora precisa, né, Razan? Então, mas aí no último jogo que precisa vai chamar o torcedor, tudo bem. Ótimo, palmas por essa medida para esse jogo. Mas por que não nos outros também? Você ia ter pelo menos mais de 20 mil nesses últimos jogos, que teve abaixo de 20 mil. A média do São Paulo é muito ruim. O São Paulo normalmente briga entre as maiores médias do Campeonato Brasileiro. O São Paulo diz que tem aquela tabela dinâmica, né? Mas sim, pelo jeito não. Dinâmica. Precificação dinâmica, isso, mas agora não tem precificação para esse jogo? Continua tendo. Agora não sei qual foi o critério. Ou se alguém, o critério foi preciso. Ou se alguém deu uma canetada e falou, vamos colocar a promoção. Óbvio. É querer. Mas assim, isso é objeto de discussão interna no São Paulo. O pessoal do CT, principalmente, que é mais ligado ao futebol, defende que o preço tem que ser mais baixo, tem que ser menor para atrair o torcedor. É exatamente isso que a gente está falando. E o pessoal do Morumbi está de olho nas finanças, sabe que o São Paulo está com um déficit para trás, tem que conseguir dinheiro de tudo que é lado e às vezes sobra para o torcedor, que é o menos culpado disso tudo. Sim. Isso aí, Razan. Obrigado, Razan. Obrigado, Eduardo Rodrigues. Levantou o dedo, tem prioridade, vai. São Paulo está fazendo uma reunião agora, nessa segunda-feira também, para definir o orçamento de 2020 até 2023, né? Importante isso.
vai definir o que o clube vai se basear para os próximos anos. O orçamento desse ano, por exemplo, não foi cumprido até agora, ainda não acabou o ano, vai ter uma última reunião do Conselho Deliberativo. Então, o Conselho de Administração definindo as bases orçamentárias de 2020 a 2023. O que é isso? Quanto que a gente vai fazer em venda? Quanto que a gente vai fazer com sócio-torcedor? Quanto que a gente vai ganhar de dinheiro com marketing? Quanto que a gente prevê com bilheteria? Tudo isso, todas essas diretrizes do clube são definidas nesse momento, nesse orçamento. Por isso que é importante a gente ficar ligado, ficar de olho no que vai vir por aí. Deve ter uma definição agora, porque depois que o Conselho de Administração, que é quem gere o clube, define isso, é encaminhado para o Conselho Deliberativo, que tem que olhar e aprovar em votação, para aí sim entrar em vigor. Então vamos ficar ligado que as finanças do São Paulo estão em pauta. Muito bom. Edu, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Hoje você, ouvinte, aí pode ter percebido o Leandroca um pouco mais triste, porque ele tá abalado mesmo com esse momento São Paulino podcast aqui. A gente nunca consegue, né, fazer um ambiente alegre, um ambiente feliz, sempre tem que vir aqui. Cara, eu tô cansado, que eu trabalhei o fim de semana, enquanto você tava brincando no fim de semana. Trabalhamos. Trabalhamos. E não foi fácil, cara, né? aqui não tem moleza, não. Plantão não foi fácil. Cara, ontem tava lá assistindo o São Paulo, assistindo os jogos da rodada pra comentar. Foi tranquilo cara. O plantão, né, Leandro? Foi tranquilo, o plantãozinho foi de boa. Não aconteceu quase nada. Obrigado ao Totti, que hoje tá com a gente aqui no comando das picapes. Esse foi o podcast GE São Paulo 23. Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com. E lembrando pra vocês que para escutar o nosso podcast, basta ir lá, globoesporte.com/podcasts ou nas plataformas do Google, da Apple, Pocket Cast e Spotify. Obrigado pela audiência de vocês, obrigado pelo carinho, pelas mensagens de sempre. Obrigado, Razan, de novo, obrigado, Edu, obrigado, Totti. Ficamos por aqui, até a próxima semana. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.